Então, hoje a nossa aula de história, nós iremos falar sobre o ciclo do café e a abolição da escravatura. Então, sabemos aí que a nossa aula de história, o nosso conteúdo é uma sequência da nossa história do Brasil. Então, nós estamos aí conhecendo eventos, né, da história do nosso país. Então, em 1870, né, quando a imigração começou a crescer, né, vindo várias pessoas de outros países para aumentar a mão de obra aqui no Brasil, né? Então, essas pessoas, né, vieram para a região sudeste e lá, né, principalmente em São Paulo, onde as lavouras de café se espalharam, porque devido ao clima, né, não era em toda a região que eles conseguiam com que a produção de café ficasse em alta. Então, era em algumas regiões do país. Então, o café foi trazido da África, né, para a América. Então, foi vindo da África e devido às condições climáticas que eu já falei, não era em toda a área, não era em toda a região do nosso país que conseguia se produzir o café. Os escravos foram os primeiros trabalhadores das fazendas de café. Então, esses negros que vinham da África, né, eles trabalhavam na lavoura de café também junto com os imigrantes. Então, a produção de café, ela cresceu muito no nosso país. O seu valor também era bem alto. Então, o café tornou a principal atividade econômica do país, trouxe muitas riquezas para o nosso país. Então, o café era retirado das fazendas, né, em carro de boi, em mula, por isso que eles fizeram as estradas de ferro, né, melhoraram as vias para que esse produto chegasse aos portos. Então, essas estradas de ferro eram construídas, né, para que o café chegasse mais facilmente aos portos para que fosse transportado para vender em outros países. Então, foi uma época de grande avanço econômico no nosso país e esse foi chamado o ciclo do ouro. Começou em 1870. Também nós iremos falar sobre a abolição da escravatura. Então, foi um tempo primordial na nossa história brasileira, a história do nosso país, né? Foi a abolição da escravatura. Então, quando nós falamos nesse tema, né, abolição da escravatura, nós lembramos que foi um período de grande sofrimento para os escravos, né? Tanto quanto para os índios como para os negros que vinham da África. Todos eles foram colocados para trabalhar de forma desumana no nosso país como escravos. Então foi tirada a liberdade dessas pessoas que vinham da África, vendida pelo seu próprio povo. Os habitantes que aqui já estavam quando Pedro Álvares Cabral descobriu o país. Então, todos eles foram escravos. Então, eles sofriam, né, condições desumanas, permanecia, né, em sofrimento. Muitos não conseguiam sua liberdade, morria antes. Então, foi um período de grande dificuldade para essas pessoas. O movimento abolicionista, né, forçou várias leis contra a escravidão. Então, foram criadas algumas leis, né, que beneficiavam os negros, os escravos, mas que na realidade essas leis elas não funcionavam muito bem. Então, foram criadas algumas leis, né, que protegia esses negros até a data da assinatura, né, da Lei Áurea, que
mobilizava, que deixava esses negros livres da escravidão. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, proibiu o tráfico de escravos, né, para o Brasil. Logo em seguida veio a Lei do Ventre Livre, em 1871, que considerava livre todo filho de escravo nascido a partir dessa data. Também teve a Lei dos Sexagenários, em 1885, que libertava os escravos maiores de 65 anos, mas o desejo mesmo era acabar definitivamente com essas condições de escravos no Brasil. Muitas pessoas lutavam por essa liberdade dos escravos, mas não conseguiam. Na realidade, muito deles não conseguia, né, essa liberdade por morrerem antes das leis que os protegiam. Muitas pessoas tinham interesse nessa libertação dos escravos, mas os senhores de engenho, os senhores de fazenda, os donos desses escravos, eles não aceitavam. Então, era uma constante crise entre senhores de escravos e escravos. Então, um certo dia, né, o Dom Pedro II, por motivo de viagem, deixou reinado em seu lugar a sua filha Isabel. Então, ele foi, né, viajar, deixou a sua filha, e a princesa Isabel finalmente, né, assinou a Lei Áurea, dando liberdade a todos os escravos existentes no Brasil. Então, a escravidão trouxe muito sofrimento, né, aos negros, às pessoas que eram escravos, mas no dia 13 de maio de 1888 estava extinta essa escravidão. Então, foi uma data histórica no Brasil. Histórica. Ela foi considerada, ela foi consagrada como a redentora, porque através dessa lei ela deu liberdade, foi extinta a escravidão no nosso país. Foi uma época importantíssima para o Brasil Império. Então, com a abolição da escravidão, pouco durou o Império no Brasil. Então, a queda da monarquia estava prestes a acontecer, pois o povo desejava escolher seus próprios governantes. Então, esse foi o pontapé inicial para um país livre, um país que podia escolher o seu próprio governante. Então, essa é a aula sobre a abolição da escravatura.